Esse Bandeira de Melo ainda está falando desse convite, possível convite que ele recebeu para fazer parte da chapa de um ex-candidato aí que queria candidato à presidência do Vasco. Pô, por que que ele não fala o nome desse candidato? Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Vamos falar também da escalação do Vasco para o jogo contra o Audax Italiano amanhã. Vamos falar sobre o Vasco que recebe um revés no mercado imobiliário na reforma do São Januário que está empacada, né? E vamos falar que o Vasco monitora jogador do São Paulo que pode chegar sem custo na próxima janela, né? Pô, o presidente do Flamengo, o ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Mello, ainda está falando sobre essa polêmica de que um ex-candidato à presidência do Vasco os convidou para fazer parte da chapa dele. E por que que não fala o nome? Tá nessa ainda? Tá sonhando com o Vasco? Entre essas e outras notícias, nós vamos falar agora nesse vídeo, né? Um videozinho muito interessante sobre esses assuntos que eu acabei de falar. Salve, salve família Vascaína, estamos juntos aqui para mais um vídeo no canal e vamos falar um pouco sobre esse ex-presidente do Vasco, o Bandeira de Mello, o executivo. Eduardo Bandeira de Mello, antigo presidente do Flamengo, confirmou que foi soldado recentemente para assumir cargo de liderança grande do clube de futebol brasileiro. Durante uma entrevista concedida nesta semana, o gestor revelou publicamente que recebeu abordagem de candidatos da presidência do Corinthians e do Vasco para assumir o departamento corporativo na função de CEO. Por que que não falou quem é a pessoa que convidou ele? Porque não é verdade, pô. Porra, presidente, tá querendo fazer, porra, palco em cima do Vasco? E outra coisa, ninguém do Vasco eu acredito que ia, não. Talvez pedisse que ele o assessorasse e mostrasse qual foi a fórmula que ele teve, né, naquele momento para tirar o Flamengo daquela situação. Mas agora, ser convidado para fazer parte, né, de cargo executivo como CEO, pelo amor de Deus, né, ô Bandeira? Tá querendo fazer palco em cima do Vasco? Ah, tu tá é de maluquice, rapaz. Tu tá é de loucura. Então por que tu não fala logo o nome do cara? Eu nem vou dar muito palco com esse assunto, porque eu sei que isso é uma inverdade, não tem como isso ser verdade. Vou pular para outro assunto, vou falar sobre a escalação do Vasco, né, para esse jogo importantíssimo pela Copa Sul-Americana diante do Audax Italiano no Chile, né? Não, mas antes disso eu vou pedir mais uma vez que se você é novo por aqui, tá gostando do vídeo, deixa o like naquela mãozinha onde tá assim com o dedinho pro alto, aperta nesse sinalzinho aqui de inscreva-se aqui, ó, para se inscrever no canal e fazer parte da nossa família Megamente Vascaíno para não perder os vídeos que eu coloco aqui. Coloco o vídeo aqui fazendo brincadeira, trazendo notícias, comentando sobre as notícias. Que notícias a gente não traz, a gente comenta sobre as notícias que estão sendo postadas sobre o Vasco por aí. E eu vou falar agora sobre a possível escalação do Vasco para esse jogo diante do Audax Italiano, né? O Vasco desembarcou na terça-feira, né, na cidade de Santiago, no Chile, para o confronto contra o Audax Italiano pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. A maioria dos titulares do clássico contra o Flamengo permaneceram no Rio de Janeiro. O time será bastante modificado no estádio Bicentenário La Florida. A equipe treinou na manhã dessa terça-feira no estádio Santa Clara, casa do União Espanhola em Santiago. Apenas três titulares da equipe do último jogo no Maracanã vieram para o Chile. A tendência é que Paulo Henrique, Lucas Piton e Barros comecem novamente entre os 11. Lembrando que Paulo Henrique, Lucas Piton e Barros estão com três cartões amarelos e vão poder jogar o jogo contra o Atlético Paranaense no domingo, por isso serão escalados, né, nesse jogo contra o Audax Italiano, né? O suspenso contra o Olímpica, JP voltou à lista de relacionados e deve ter uma nova oportunidade. A única dúvida também sobre a presença de Ramon Rick, que ganhou uma chance entre os titulares na última rodada da Copa Sul-Americana. Renato Gaúcho não estará novamente à beira do campo por cumprir a suspensão de 3 jogos, né, aplicada pela Conmebol devido à ausência na estreia do time na Copa Sul-Americana contra o Barraca Central. Lembrando, gente, que ele sofreu essa suspensão porque o técnico interino, Marcelo Sá, não tinha a credencial para ser técnico no jogo contra o Vasco. E provavelmente o Vasco ainda não sabia, né? E mandou ele, e por conta disso que foi a suspensão. Não foi por conta do Renato Gaúcho não ter ido, não, que isso não tem nada a ver. A provável escalação para esse time será o seguinte: Daniel Fusato, Paulo Henrique, Saldívia, Lucas Freitas, Lucas Pitol e Barros. JP ou Ramon Rick, Tietê, Marília Nestrosa, Nuno Moreira e Spinelli.
Audax Italiano e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, às 19 horas, no horário de Brasília, no estádio Bicentenário da Flórida, no Chile. A equipe carioca é líder do grupo G com 4 pontos, na mesma posição que o Audax Italiano, né, ficando na frente apenas pelo saldo de gols, né? Agora vamos falar, gente, um pouquinho sobre o revés no mercado imobiliário da reforma de São Januário que empacou, né? Só um pouquinho vamos falar. Vamos falar sobre isso porque empacou, não sei o que houve, mas essa reforma ficou empacada. Aconteceu alguma coisa que atrapalhou a reforma. O ambicioso projeto para financiar a tão aguardada reforma de São Januário virou um grande contexto problema, um grande e complexo problema no mercado imobiliário na cidade do Rio de Janeiro. O Vasco colocou à venda um total expressivo de 288 mil metros quadrados em potencial constitutivo pelo montante de 550 milhões, visando captar recursos imobiliários para incentivada pela iniciativa privada para as obras. Obra cara, aproximadamente 1.700.000 por cada 1.000 metros quadrados, um valor inferior aos 2.000 que cada metro quadrado vale. Então, essa ficou. O Vasco que tinha pretendido vender os direitos construtivos, né? Que o Vasco tem, que ali é tipo um tombado pelo patrimônio, mas o Vasco tem um direito de construção, e essa reforma ficou empatada por conta disso. Aprovada durante o ano de 2024, na gestão do atual prefeito Eduardo Paes, a operação urbanística inédita prevê a ampliação da capacidade do histórico estádio de 22 mil para 47 mil torcedores. O projeto planeja transformar o antigo local erguido em 1927 em uma arena multiuso moderna, abrindo novas arquibancadas, ampla estrutura coberta para show, áreas comerciais integradas e requalificação urbana. Complexo do entorno do bairro de São Cristóvão, sem a conversão urgente desses créditos construtivos acumulativos em dinheiro vivo. O cronograma para o início das obras estruturais segue totalmente indefinido e paralisado nos bastidores, né? Então, né, parou, a obra provavelmente vai ser suspensa por um certo tempo, né? O projeto que estava previsto para iniciar ainda esse ano vai ficar paralisado por um tempo e vamos ver para quando isso vai voltar a ser discutido, né? E o Vasco monitora jogador do São Paulo para chegar sem custo na próxima janela. E eu já já vou falar para você de que jogador se trata. O Vasco monitora a situação do zagueiro Arboleda do São Paulo, que após ter sumido por mais de 10 dias se apresentou ontem ou hoje no São Paulo, não me recordo bem, né? E o que pode deixar o clube paulista sem custo nas próximas janelas de transferência. O jogador não deve permanecer na equipe após problemas internos e já tem saído encaminhado. O desejo de deixar o São Paulo partiu do próprio atleta e de seu staff. Ao mesmo tempo, o clube paulista busca reduzir a folha salarial e não deve dificultar a liberação, né? O Vasco aparece com um dos possíveis destinos de Arboleda. O técnico Renato Gaúcho já sinalizou positivamente para a contratação e a diretoria trabalha para viabilizar o acordo. A ideia do clube carioca é oferecer um contrato longo para convencer o zagueiro a atuar no futebol do Rio de Janeiro. No entanto, o alto salário do jogador ainda é considerado um obstáculo nas negociações. Lembrando também que o Vasco já abriu negociações com Vitor Sá, ex-jogador do Botafogo no ano de 2024, e também está em negociações com Everton Cebolinha para ver se consegue contratar. Se essas três contratações o Vasco conseguir mesmo fechar, Arboleda, Everton Cebolinha e Vitor Sá, o Vasco vem montar um time excelente. E o Vasco também depende muito de ser concretizada ou não a venda da SAF para que essas contratações e outras possam chegar, né, a nível de Vasco disputar Libertadores, Copa do Brasil, todos os campeonatos com condições de ganhar e de ser campeão. Vasco que vem forte aí depois da janela de transferência, Vasco que pretende contratar pelo menos mais 6 jogadores, entre eles esses três que eu acabei de falar. Lembrando que o Vasco já contratou o Paulinho, um lateral esquerdo que veio do América Mineiro, que vai se apresentar aí dentro da abertura dessa próxima janela. Vasco que monta um time, eu queria saber a opinião sua. Arboleda, Cebolinha e Vitor Sá,
cairia bem hoje nesse time do Vasco? Se você acha que sim, comenta aqui. E se você chegou a essa parte do vídeo, vou pedir novamente a você que meta o dedo aqui nesse botãozinho escrito inscreva-se. Mete o dedo também nesse botãozinho onde tem a mãozinha fazendo assim com o dedinho pra cima. Deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os nossos vídeos. E se você chegou até aqui, meus parabéns. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Megamente Vascaíno. Tenha um ótimo termo de semana e que amanhã seja um jogo maravilhoso. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.